Olá, tudo bem? Mais uma vez vamos falar um pouco de história. Dessa vez eu vou falar um pouco sobre o período regencial da história do Brasil, que vai de 1831 até 1840. Muita gente tem me perguntado, professor, sobre o período regencial, eu estudo apenas as revoltas? Não, você deve estudar muito mais que isso. Você deve lembrar que, na verdade, o período regencial ele é um período de muita instabilidade, de muita agitação, de várias revoltas, sim, mas é um período também que o Brasil vai viver uma experiência republicana. Por que a experiência republicana? Devido ao ato adicional. Mas vamos fazer primeiro o seguinte, vamos lembrar o que foi que provocou o período regencial. Será que o período regencial foi um arranjo ou ele já havia sido previsto? É bom lembrar, pessoal, que o período regencial já era previsto na Constituição de 1824. Em caso de vacância do trono, o Brasil seria governado por 3 regentes. Então, como Dom Pedro I renunciou em 1831, o que é que a gente vai perceber? No momento vai ser estabelecida uma regência trina. Como o Congresso estava de recesso, foi estabelecida uma regência trina provisória, cuja principal função seria exatamente organizar a eleição para a regência trina permanente. E aí, na regência trina permanente, o que a gente vai perceber é que o Padre Feijó, na condição de ministro da Justiça, vai criar a Guarda Nacional. É importante você lembrar do papel da Guarda Nacional. A Guarda Nacional, ela tinha exatamente o objetivo de proteger a propriedade dos grandes fazendeiros. E aí a Guarda Nacional, inclusive, é nesse momento que a gente tem a distribuição de patentes de coronel para grandes latifundiários. Isso acabou fazendo com que o Padre Feijó, ele tivesse e acabasse obtendo apoio de vários líderes regionais, o que lá na frente causaria também o quê? Provocaria sua eleição para regente uno. Sim, aí é onde a gente vai ter a experiência republicana. Como, professor? A gente lembra que em 1834 nós vamos ter o ato adicional de 34, fazendo com que ao invés de termos 3 regentes, tivéssemos apenas um. Você deve lembrar que na história temos exemplos de que não houve a condição de 3 pessoas governarem harmonicamente. Lá na Roma Antiga, na crise da República, você deve lembrar que foi estabelecido o primeiro e o segundo triunvirados. No primeiro, César acabou tomando o poder de Pompeu e Crasso, se tornando ditador perpétuo. No segundo, Otávio acabou vencendo Marco Antônio, numa batalha, a Batalha do Ácio, e também o Lépido, e acabou se tornando o primeiro imperador de Roma. Por que eu estou fazendo esse paralelo? Para você lembrar que aqui no Brasil era difícil o governo feito por 3 pessoas. Então se chegou a uma ideia de que mudou-se a Constituição e a partir daí nós vamos ter um regente eleito pelo voto direto. Ah, professor, então o povo vai escolher o regente? Na verdade, não é bem o povo. Você deve lembrar que durante todo o Império, o voto era censitário. Só quem podia votar é quem gozasse, quem tivesse uma renda acima de 100 mil réis. Então, dessa forma, vamos ter a eleição e o Padre Feijó vai vencer e vai se tornar regente uno. A partir daí, a gente vai perceber que a gente também vai ter diversas revoltas, como a cabanagem no Pará, a balaiada no Maranhão, a sabinada na Bahia, a Revolução Farroupilha no Rio Grande do Sul, e eu acho que você deveria também dar uma olhadinha com carinho na revolta do Malês. Todas essas revoltas você deve revisar, sempre cai uma nas provas do Enem também. E aí o que é que a gente deve lembrar? Como o Padre Feijó, de uma certa forma, começa a ser acusado e criticado por não ter pulso firme para conter as revoltas, aí vai haver uma ideia de quê? De um regresso conservador. Em 1837, Feijó não resiste à pressão e renuncia. E aí quem vai assumir? Araújo Lima. A regência de Araújo Lima vai ser marcada por uma espécie de regresso conservador. E aí o que é que a gente vai ter no final da regência, pessoal? Devido a todas as insatisfações, devido também à crise política, às agitações, às brigas internas, a questão também das revoltas, os liberais acabaram fazendo o clube da maioridade e acabaram antecipando a maioridade de Dom Pedro II. Pedro de Alcântara, então, com apenas 14 anos, 15 anos ainda para completar, ele vai chegar ao poder. E aí é uma outra história que a gente vai ver em breve, a questão do segundo reinado. Beleza, galera? Até a próxima. Boa prova!